Olá, queridos biólogos e amantes da natureza. Hoje iremos falar sobre mecanismos de ingestão e captura de alimento entre os diferentes grupos animais que compõem a biodiversidade do nosso planeta. Mais especificamente, falaremos da porção cefálica do sistema digestório. O sistema digestório, ou sistema gastrointestinal, é responsável pela simplificação, tanto mecânica quanto química dos alimentos, para que sejam passíveis de digestão e absorção pelo nosso corpo, e vai desde a ingestão do alimento até a excreção. Neste modelo generalizado, podemos observar diferentes partes, que acabam tendo diferentes funções nesse processo. A porção cefálica é responsável pela captura, digestão incompleta, tanto química quanto mecânica, e deglutição do alimento. A porção proximal é responsável pela condução, estoque e digestão. E a porção média é onde ocorre a digestão e a absorção do material ingerido. E por fim, a porção distal, que é onde ocorre a eliminação de resíduos e a absorção de água. Em todas essas partes é possível identificar algumas diferenças entre os grupos, mas é na porção cefálica que essas diferenças se tornam facilmente observáveis, e esta variação sofre influência de alguns fatores. Como dito anteriormente, é na porção cefálica que ocorre o primeiro contato do alimento com o trato gastrointestinal, é onde ocorre a ingestão dos alimentos. Também é nessa porção que ocorre a digestão incompleta, parte do processamento mecânico, como a mastigação, que facilita a digestão nas outras porções, aumentando a área de contato de enzimas com o alimento já triturado. Essa digestão incompleta também pode ser química, por conta da secreção de saliva, como em nós humanos, que é rica em amilases e iniciam a digestão de carboidratos já nessa etapa. E por fim, ocorre a deglutição do alimento. Para este processo, a porção cefálica conta com alguns órgãos e estruturas associadas, como mandíbula, presas, dentes, diferentes tipos de bico, e a língua também, que é um importante papel na deglutição e manipulação do alimento, também podendo impactar na captura de presas, como observado em sapos, rãs e camaleões, por exemplo. Ao observarmos a natureza, conseguimos notar essas variações nessa porção. Onças com seus dentes ferozes, elefantes com suas longas trombas e presas enormes, aves com diferentes bicos, como as araras e beija-flores, borboletas, flamingos, outros insetos. Assim fica a pergunta: por que observamos tanta diferença entre eles? Um fator importantíssimo que responde parte desta pergunta é a relação entre estratégia de captura e o tipo de alimento que é consumido. Essa relação tem forte influência na evolução de estratégias e estruturas de captura, e o desenvolvimento desses pontos podem ter ocorrido de maneira independente em diferentes linhagens animais. Por exemplo, morcegos, beija-flores e borboletas desenvolveram algumas similaridades, justamente por possuírem uma dieta predominantemente líquida. Para exemplificar melhor, possuímos três tipos principais de dieta. A primeira é chamada de microfagia, uma outra é a dieta líquida, por ingestão de fluidos ou tecidos moles, e em terceiro, a ingestão de grandes massas, tanto animal quanto vegetal. A microfagia é caracterizada pela ingestão de pequenas partículas alimentares, ou seja, o animal que está se alimentando é muito maior do que aquilo que está sendo ingerido. Normalmente, esse tipo de alimentação se dá pela captura de partículas em suspensão, o que é muito observado no ambiente aquático. Algumas espécies de baleias, como a baleia franca, são um bom exemplo desse tipo de alimentação, alimentando-se de zooplâncton. Outro bom exemplo são os flamingos, os quais se alimentam de pequenos crustáceos e algas. Essas partículas são capturadas por cerdas especializadas, localizadas na cavidade bucal desses animais, pela qual passa o fluxo de água. A dieta líquida consiste na ingestão de líquidos ou tecidos moles, seja leite, sangue, néctar ou qualquer outro líquido nutritivo. Esse tipo de dieta geralmente envolve um aparato de sucção e/ou perfuração, podendo ser uma probóscide em artrópodes, um bico alongado em aves ou estruturas de corte como em nematóides. A alimentação por grandes massas é definida pela ingestão de um alimento cujo tamanho relativo ao animal que está se alimentando não é tão diferente como ocorre na microfagia. Neste caso, o alimento, seja animal ou vegetal, passa por um processo complexo de digestão. Com o foco desta aula é a porção cefálica do sistema, é lá que iremos agora. Caso o animal seja carnívoro, ou seja, se alimente de outros animais, a captura da presa é um fator muito importante. Isso pode ser feito pelo uso de toxinas que paralisam ou matam o alvo, pelo emprego de fortes músculos, como a mandíbula, além de dentes afiados e pontiagudos capazes de machucar ou debilitar a presa.
Neste caso, um fator importante é o fracionamento do alimento, feito normalmente, mas não necessariamente, e nem exclusivamente, pelos dentes ou estruturas análogas. Os dentes são estruturas presentes em muitos vertebrados e têm grande diversidade quanto à sua forma e tamanho, características determinadas pela dieta. Os carnívoros apresentam uma dentição especializada na captura de presa e na trituração da carne. Dessa forma, os caninos de mamíferos que se alimentam de carne são bem desenvolvidos, e seus molares são modificados para rasgar a carne. Os herbívoros têm dentes especializados na trituração de matéria vegetal, e os molares dos mamíferos cuja dieta é baseada em vegetais são modificados para triturar folhas e outros materiais. Os onívoros, nos quais nós humanos estamos inclusos, apresentam uma dentição capaz de mastigar de forma eficiente tanto carne quanto matéria vegetal. Como visto, o tipo de alimentação tem fortíssima influência sobre essa porção do trato digestivo. Mas é só para isso que ela serve? A resposta é não. Existem outros fatores que também influenciam nisso, como para a defesa desses animais. Um exemplo são os elefantes, em que suas presas também são importantes para confrontos competitivos contra os outros machos. Outro exemplo é o tucano, que seu bico está relacionado com outros processos fisiológicos além da alimentação, como por exemplo a sua termorregulação, funcionando como uma janela térmica altamente eficiente, atuando de forma relevante na homeostase térmica dessa ave. Com esses exemplos, podemos dizer que o tipo de alimento não é o único fator que influencia na porção cefálica do trato, podendo ser relacionado com a locomoção, corte, defesa de predadores e outros processos fisiológicos. Esta variação também pode ocorrer durante a ontogenia. Por exemplo, no início do desenvolvimento humano, os bebês têm sua dieta baseada em líquidos, o leite, assim sendo mais especializados na sucção. Com o passar dos anos e o desenvolvimento do indivíduo, a dieta passa a ser de grandes massas, de modo que o adulto conte com estruturas mais especializadas para esse tipo de dieta, como o desenvolvimento de uma arcada dentária. Bom, agradecemos por terem ficado até aqui. Esse vídeo faz parte do programa da disciplina de Fisiologia Comparativa da USP de Ribeirão Preto, e para mais vídeos informativos como este, acesse o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!